Digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de astronomia e astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de astronomia e astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram e tenha acesso a outras informações e notícias. Os links estão na descrição desse episódio. Tratado multilateral que forma a base da Lei Espacial Internacional. Ele é o Tratado do Espaço Sideral. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Após o final da Segunda Guerra Mundial e com o início da Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética iniciaram o desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais, os chamados ICBMs, na década de 1950. Com eles, as duas superpotências poderiam atingir alvos em outros continentes utilizando o espaço sideral. O lançamento do Sputnik, cujo foguete se aproveitou do desenvolvimento desses mísseis e que foi o primeiro satélite artificial do mundo, lançado pela União Soviética em outubro de 1957, além de uma corrida armamentista com os Estados Unidos, fizeram surgir propostas para proibir o uso do espaço exterior para fins militares. Em 17 de outubro de 1963, a Assembleia Geral da ONU aprovou por unanimidade uma resolução proibindo a introdução de armas de destruição em massa no espaço. Várias propostas para um tratado de controle de armas no espaço sideral foram debatidas durante uma sessão da Assembleia Geral em dezembro de 1966 e que resultou na redação e adoção do Tratado do Espaço Exterior em janeiro do ano seguinte. Em 17 de abril de 1969, o Brasil, através da Presidência da República, publicou o Decreto número 64.362, no qual promulgava que o Tratado de Exploração Espacial deveria ser executado e cumprido integralmente conforme o original apensado. Os artigos do tratado são: primeiro, a exploração e o uso do espaço cósmico, inclusive da Lua e demais corpos celestes, só deverão ter como objetivos o bem e interesse de todos os países, qualquer que seja o estágio de seu desenvolvimento econômico e científico, e são incumbência de toda a humanidade. O espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, poderá ser explorado e utilizado livremente por todos os estados, sem qualquer discriminação, em condições de igualdade e em conformidade com o direito internacional, devendo haver liberdade de acesso a todas as regiões dos corpos celestes. O espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, estará aberto às pesquisas científicas, devendo os estados facilitar e encorajar a cooperação internacional naquelas pesquisas. Segundo, o espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, não poderá ser objeto de apropriação nacional por proclamação de soberania, por uso ou ocupação, nem por qualquer outro meio. Terceiro, as atividades dos Estados-partes deste tratado, relativas à exploração e uso do espaço cósmico, inclusive da Lua e demais corpos celestes, deverão efetuar-se em conformidade com o direito internacional, inclusive a Carta das Nações Unidas,
com a finalidade de manter a paz e a segurança internacional e de favorecer a cooperação e a compreensão internacionais. Quarto, os Estados partes do tratado se comprometem a não colocar em órbita qualquer objeto portador de armas nucleares ou de qualquer outro tipo de armas de destruição em massa, a não instalar tais armas sobre os corpos celestes e a não colocar tais armas de nenhuma maneira no espaço cósmico. Todos os Estados partes do tratado utilizarão a Lua e os demais corpos celestes exclusivamente para fins pacíficos. Estarão proibidos nos corpos celestes o estabelecimento de bases, instalações ou fortificações militares, os ensaios de armas de qualquer tipo e a execução de manobras militares. Não se proíbe a utilização de pessoal militar para fins de pesquisas científicas ou para qualquer outro fim pacífico. Não se proíbe, do mesmo modo, a utilização de qualquer equipamento ou instalação necessária à exploração pacífica da Lua e demais corpos celestes. Quinto, os Estados partes do tratado considerarão os astronautas como enviados da humanidade no espaço cósmico e lhes prestarão toda a assistência possível em caso de acidente, perigo ou aterrissagem forçada sobre o território de um outro Estado parte do tratado ou em alto mar. Em caso de tal aterrissagem, o retorno dos astronautas ao estado de matrícula do seu veículo espacial deverá ser efetuado prontamente e com toda a segurança. Sempre que desenvolverem atividades no espaço cósmico e nos corpos celestes, os astronautas de um estado parte do tratado prestarão toda a assistência possível aos astronautas dos outros estados partes do tratado. Os estados partes do tratado levarão imediatamente ao conhecimento dos outros estados partes do tratado ou do secretário-geral da Organização das Nações Unidas qualquer fenômeno por estes descoberto no espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, que possa representar perigo para a vida ou a saúde dos astronautas. Sexto, os estados partes do tratado têm a responsabilidade internacional das atividades nacionais realizadas no espaço cósmico, inclusive na Lua e demais corpos celestes, quer sejam elas exercidas por organismos governamentais ou por entidades não governamentais, e de velar para que as atividades nacionais sejam efetuadas de acordo com as disposições anunciadas no presente tratado. As atividades das entidades não governamentais no espaço cósmico, inclusive na Lua e demais corpos celestes, devem ser objeto de uma autorização e de uma vigilância contínua pelo componente Estado parte do tratado. Em caso de atividades realizadas por uma organização internacional no espaço cósmico, inclusive na Lua e demais corpos celestes, a responsabilidade no que se refere às disposições do presente tratado caberá a esta organização internacional e aos Estados partes do tratado que fazem parte da referida organização. Sétimo, todo Estado parte do tratado que proceda ou mande proceder ao lançamento de um objeto ao espaço cósmico, inclusive à Lua e demais corpos celestes, e qualquer Estado parte cujo território ou instalações servirem ao lançamento de um objeto, será responsável do ponto de vista internacional pelos danos causados a outro Estado parte do tratado ou às suas pessoas naturais pelo referido objeto ou por seus elementos constitutivos sobre a Terra, no espaço cósmico ou no espaço aéreo, inclusive na Lua e demais corpos celestes. No próximo episódio, ouviremos os outros artigos que compõem o tratado. Não perca! A partir de agora, apoiadores de astronomia e astronáutica terão acesso a conteúdo exclusivo. Já está disponível o segundo episódio que trata de noções básicas sobre estrelas. Apoie a astronomia e astronáutica e tenha acesso a esse post no mural da campanha no site ou no aplicativo apoia.se. Eu sou Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.